nos próximos capítulos da novela Abismo de Paixão. Depois de ouvir a gritaria do padre, Dolores entra correndo no escritório do falecido patrão e quer saber por que ele acusou a patroa de ter matado o marido. Ele explica que sabe que Carmen esteve na casa justamente na hora em que ocorreu a desgraça, mas ela alega que esteve toda a tarde na casa de Betânia e foi, inclusive, lá que recebeu a notícia. Dolores confirma a história, lembrando que quando Augusto chegou em casa e a mandou buscar Elisa, Carmen não estava. Ela conta ainda que foi Horácio quem a acompanhou até a casa dos Tobar, levando suas malas. Olha só a cara da Carmen para o padre. Dolores explica ainda que, quando Lúcio ligou para a casa do médico pedindo que Carmen voltasse à fazenda, ela chegou acompanhada por Betânia. Mas Lupe está disposto a fazer com que a verdade venha à tona e pergunta: então por que meu Gael a viu saindo desta casa justamente acompanhada por Horácio quando estava anoitecendo? Na cidade, Edmundo briga com Sabrina por causa de sua relação com Paulo. O médico diz à filha que ela está cometendo um grande erro, pois além de ser muito mais velho que ela e ter a fama de mulherengo, também é conhecido por andar se metendo com mocinhas muito jovens. Mas não adianta. Sabrina está convencida de que o namorado logo vai pedir sua mão em casamento, avisando que se tiver que sair daquela casa para ficar com o namorado, com toda certeza vai fazer isso. Neste meio tempo, Paulo dá à sobrinha o contato de um amigo que vai ajudá-la a mascarar a gravidez. Florência se apavora com o valor que o cara quer cobrar, mas o tio aconselha a ir o quanto antes à capital para deixar tudo organizado em relação a este assunto. Na casa dos Castanhon, a situação fica cada vez pior. Dolores acha que Gael pode ter se equivocado, mas Lupe continua afirmando que o rapaz contou a verdade. Carmen não resiste à pressão e acaba admitindo que passou no açougue para pedir ajuda a Horácio e ele a acompanhou até a casa, pois precisava pegar mais algumas coisas. E, desde este momento, os dois estiveram juntos. Ela ainda diz que tem uma testemunha que pode comprovar que Augusto não estava quando buscou suas coisas. Lupe continua pressionando e afirma que tem suas dúvidas sobre o que a mulher está dizendo. E também está muito desconfiado de Horácio. Mas Dolores defende o rapaz, dizendo que põe suas mãos no fogo por ele, pois sabe que jamais o marido seria capaz de mentir sobre algo tão grave. Carmen aproveita a situação e começa o chororô de sempre. Como louca, ela agride o padre e, aos safanões e empurrões, coloca o sacerdote pra fora, gritando que ele não é bem-vindo ali. Na cidade, Edmundo agora conversa com o filho, dizendo que seria melhor que ele procurasse trabalho fora da cidade, para ficar longe de Florência. O rapaz diz que o pai não precisa se preocupar com isso, pois sabe que a moça vai se casar com o Damião, mas está chateado porque sabe que a moça vai se casar apenas por dinheiro. O médico se vê obrigado a dizer que a moça realmente ama seu noivo, pois inclusive está esperando um filho dele. Betânia não perde tempo em atualizar a Gazeta das Fofocas de Ermita e vai ver a senhora Beltrán para tentar descobrir quem comprou sua propriedade. Porém, a mulher diz que nunca se interessou nas fofocas da mulher, muito menos na sua amizade. Cheia de calor, Almerinda chega segundos depois e Betânia aproveita para contar que viu Ingrid e Ramiro juntos no restaurante da cidade. Mas a fazendeira diz que não se interessa pelo que a mulher tem que contar, pois está ali para tratar de um assunto importante com a senhora Beltrán e manda a ex-amiga vazar. Se fazendo de íntima, a fazendeira, antes de se sentar, passa um paninho onde Betânia estava sentada e pergunta como Edviges está passando. Ela diz que se atreveu a visitar a mulher, pois soube que ela está vendendo a propriedade e se interessa em comprar, pois quer dar de presente de casamento ao seu filho. Edviges diz que suas terras já estão vendidas e acabou de ir ao cartório firmar a transferência das terras para seu novo dono. Porém, Almerinda não se dá por vencida e diz que ela pode cancelar a venda, pois tem certeza de que a sua proposta é muito melhor. Gael e Damião se encontram e o cowboy diz ao amigo que precisava conversar com ele sobre o contrato que Augusto tinha com a processadora e foi cancelado por sua mãe. Ele explica que precisa ajudar Elisa a tornar a propriedade produtiva novamente, e esta seria uma das coisas que poderia ajudar. Damião pergunta se a moça sabe da proposta, mas Gael explica que a única coisa que pode dizer é que Elisa não está disposta a perder a próxima colheita.
O herdeiro da processadora pede ao amigo que converse primeiro com a moça e depois os dois voltam a conversar sobre os contratos. Mas não é só isso que Gael quer saber. Ele pergunta se Damião continua realmente com a ideia de se casar com Florência. O rapaz diz que sim, e o cowboy resolve revelar que ele e Elisa não são irmãos. Damião diz que já sabe disso, porém, mesmo assim, vai manter seu compromisso com a noiva. Gael se irrita e afirma que não sabe o que passa pela cabeça do amigo para fazer tamanha besteira, mas avisa que vai ficar ao lado de Elisa, pois para ele a moça é importante. Muito triste, Damião corta a conversa e diz que fala com o amigo mais tarde. Alguns minutos depois, Damião vai ver o tio e pede que ele cancele os trâmites religiosos de seu casamento com Florência na igreja, pois pretende casar-se com a moça apenas no civil. O padre não se conforma com a decisão do sobrinho e revela que Elisa já conversou com ele sobre o assunto, mas, mesmo assim, acha que os dois deveriam ficar juntos. Damião deixa escapar que não acredita que a moça tenha dito ao sacerdote que Florência está grávida. Lupe fica surpreso e revela que a moça nunca falou sobre este assunto com ele e ainda chama o sobrinho de irresponsável. Mas Lupe insiste em dizer que o rapaz nunca será feliz ao lado de uma mulher que não ama, mas não adianta. Enquanto isso, na casa do Zarango, Almerinda quer saber de Paulo se ele continua com seu caso com Carmen. O rapaz jura que os dois não têm mais nada, mas a fazendeira conta que a mulher esteve ali mais cedo reclamando que ele continua dando em cima dela. Paulo se defende, dizendo que apenas foi lhe dar os pêsames pela morte de seu marido. O playboy revela que está namorando Sabrina e a relação dos dois é séria. Almerinda diz a Paulo que não quer saber do assunto, avisando que não quer mais problemas. E o rapaz deixa claro que vai embora de ermita em breve com a garota. A conversa é interrompida com a chegada de Ramiro. Almerinda pede ao rapaz que a acompanhe até seu escritório e diz a ele que não sabia que o comparsa já tinha uma mulher. Ele explica que a moça é de fora da cidade. A fazendeira muda de assunto e pede que ele descubra quem comprou a propriedade da senhora Beltrán. Se fazendo de desentendido, o rapaz finge não saber da notícia, mas ela deixa claro que sempre consegue o que quer e pretende dar a fazenda de presente de casamento ao filho. Ele argumenta, dizendo que é difícil reverter a venda, mas alega que, com sua proposta, tudo é possível e pretende fazer sua oferta ao novo dono das terras de Edviges. Mas antes que Ramiro se retire do seu escritório, Almerinda tem mais um servicinho para o capataz. Ela quer saber o quão séria é a relação de Paulo com Sabrina Tobar e, principalmente, por que ele quer levar a moça embora da cidade. Paulo, que ficou esperando seu parceiro de crime na sala, quer saber o que Almerinda queria. Ramiro explica que a mulher pediu que investigasse a relação dele com a filha do médico da cidade e por que quer tirar a menina do povoado. O playboy agradece e aproveita para contar que a fazendeira provavelmente vai tirar Guido da cadeia por causa do casamento de sua sobrinha, e o homem, por sua vez, vai tentar provar a sua inocência. Paulo avisa que o sujeito deve ser discreto e não comprar nada que chame atenção para não levantar suspeitas. Neste meio tempo, Florência vai à casa dos Tobar e pergunta a Betânia por Sabrina. A mulher diz que a garota não está e pede que ela não ponha seus pés mais naquela casa, pois sabe que ela e o filho tiveram alguma coisa no passado e o rapaz está tendo dificuldades em esquecê-la. Mas como uma fofoqueira conhece a outra, Florência trava de insinuar que o rapaz já deve tê-la esquecido, pois anda com Paloma pelo povoado, dia e noite. Betânia fica surpresa com a notícia, e a garota aproveita para dizer: "Você não sabia que seu filho anda por aí com a neta da curandeira? Acho que os dois já estão até namorando." Eu só digo isso porque acho que ela não é a mulher adequada para Henrique. Na casa de Lúcio, Elisa conta que recebeu o contrato de compra e venda da fazenda de Ramiro e já estava assinado por seu pai, que inclusive deve ter recebido parte do dinheiro, mas não se conforma em deixar a propriedade nas mãos de Ramiro. O homem diz à moça que, se Augusto recebeu realmente o dinheiro, deve tê-lo depositado em sua conta bancária. E se for este o caso, é só devolver o dinheiro a Ramiro e o negócio fica desfeito. Lúcio se dispõe a ir ao banco resolver, mas pede que Elisa lhe dê uma procuração.
Enquanto isso, Damião vai dizer à mãe que a processadora vai manter os contratos com Elisa tanto para comprar a safra da moça como também a produção das estufas. Porém, Almerinda deixa claro que isso jamais vai acontecer. O rapaz pergunta se a mulher não pode ter um pouco de empatia, pois sabe que Elisa está passando por sérios problemas financeiros. Mas Almerinda deixa claro que isso não é problema seu e ainda revela que a moça não está em condições de assumir qualquer contrato, pois deixou as terras das estufas como garantia pelo empréstimo que fez e até agora não pagou um só centavo. A fazendeira revela também que as terras da Céu Aberto não pertencem mais à família, pois Ramiro as comprou de Augusto antes de sua morte. E tem mais. Ela avisa que está prestes a tomar atitudes jurídicas necessárias para tomar as terras das estufas, justamente em função da inadimplência da família. Damião tenta argumentar, dizendo que Elisa está passando por um momento difícil, mas Almerinda não volta atrás e avisa que precisa agir, pois depois do desfalque na processadora, a situação financeira do Zarango não está boa e precisa recuperar o dinheiro. O rapaz quer saber qual é o valor da dívida de Elisa, pois ele mesmo vai pagá-las. A fazendeira fica ainda mais irritada e joga na cara do filho que, em primeiro lugar, está a família e, por último, as paixões, deixando claro que é a garota quem tem que pagar suas dívidas, mesmo que isso a deixe na miséria. Furioso, Damião diz à mãe que sente muita vergonha de ser filho dela. Enquanto isso, na fazenda dos Castanhon, Dolores convoca o marido para uma conversinha e pergunta a ele se Augusto estava em casa quando foi buscar as malas de Carmen. O rapaz diz que não viu e a megera, escondida, escuta tudo. Horácio quer saber o porquê do interesse da mulher e ela explica que Lupe esteve ali mais cedo e escutou quando o sacerdote acusou a patroa de ter matado Augusto. O açougueiro diz que isto não pode ser verdade, pois estava com a patroa, mas a empregada não engole e conta que Gael viu sair da fazenda na caminhonete do fazendeiro junto com Carmen quando estava anoitecendo. Dolores ainda revela que algo naquela história não está caindo bem e Horácio resolve dizer a verdade. Ele diz que só entrou na casa para pegar as malas e viu a escopeta atrás da porta da entrada, mas preferiu esperar pela patroa do lado de fora e nunca viu Augusto. Dolores, que de boba não tem nada, aperta o marido e diz que se foi isso que aconteceu, ele não pode ter certeza se o fazendeiro estava ou não em casa. E ele concorda, e ainda afirma que a única pessoa que poderia dizer isso com certeza é Carmen. Do outro lado do vilarejo, Gael vai ver a mãe, explicando que foi averiguar se ela realmente estava pronta para ir embora dali, mas descobre que a mulher não arrumou suas malas e ainda diz que não está gostando da ideia de ser usado por ela em suas falcatruas. Ingrid vem com a mesma chorumela e ainda conta que, quando Ramiro soube que ela estava disposta a ir embora, tomou seu dinheiro e ainda bateu nela. Ingrid faz o maior drama, abraçando o filho e contando que está com muito medo do comparsa. Na processadora, o dia de Ramiro começa mal. Depois de discutir com o Malu, que pergunta sobre sua relação com Ingrid, o rapaz resolve ligar para o advogado para saber como está o processo de passar para o seu nome a propriedade que acabou de comprar. O homem explica que existem algumas pendências com a antiga proprietária, mas Ramiro manda o advogado continuar com o processo, que ele mesmo vai falar com a senhora Beltrán e resolver tudo. Agora, Ramiro vai ter que lidar com Carmen, que acabou de chegar de surpresa. Neste meio tempo, Damião chega à casa de Lúcio e descobre que o homem está indo a Mérida resolver um problema de Elisa no banco da cidade. O rapaz diz que sabe como resolver isso e avisa ao velho que vai acompanhá-lo, pois quer explicar tudo durante a viagem. Na processadora, o metido a cagar bombom que não peida nem jujuba, diz a Carmen que agora é um homem poderoso e pode dar a ela todas as coisas que quiser. Mas a mulher avisa que não está ali para isso e manda Ramiro colocar os pés no chão. Ela ainda conta que precisa falar com ele sobre Horácio, pois o rapaz está para traí-lo, já que não aguenta o peso em sua consciência e até já se confessou ao padre. Ramiro avisa Carmen que vai dar conta de fechar a boca do imbecil. E logo que a mulher sai, ele liga para a polícia dizendo que quer denunciar um criminoso muito perigoso que está escondido em Ermita. Alguns momentos depois, Ramiro desce para dar ordens aos funcionários da processadora, quando Gael chega chegando e mete um cruzado de direita na cara do rapaz, avisando que sua mãe não quer mais nada com ele e vai aprender a respeitá-la de qualquer jeito.
No povoado, enquanto Dolores se desculpa com o marido pela forma que o tratou mais cedo, a polícia chega e prende Horácio. Dolores não quer acreditar que o marido seja um criminoso foragido da justiça e diz ao policial que ele deve estar cometendo um erro, pois o rapaz é seu marido. Mas o detetive revela que tudo será esclarecido em Mérida. Horácio não dá uma palavra e a mulher se desespera, pedindo ao rapaz que não fique calado e conteste a acusação. Mas o rapaz continua mudo e acaba sendo levado algemado. Dolores corre atrás do detetive e quer saber quais são as acusações. O homem esclarece que ele terá que responder por fraude, roubo à mão armada e outros delitos, contando que a polícia do estado de Campeche está procurando por ele há muito tempo. Ramiro assiste satisfeito ao show que armou do coreto da praça. Chorando, Dolores bate no vidro da viatura, querendo saber por que o homem mentiu. Em Mérida, Damião e Lúcio chegam à conclusão de que Augusto não recebeu o dinheiro da entrada na venda da fazenda ou não teve tempo de depositar o cheque antes de morrer. Mesmo assim, os dois desconfiam que Ramiro está aprontando alguma. Porém, Damião avisa a Lúcio que é importante que a moça pague logo sua dívida com Almerinda, que está prestes a tomar as estufas da moça como pagamento. Enquanto isso, na pracinha da cidade, Dolores conta a Braulio que seu marido foi preso e descobriu que ele é um marginal. Damião chega em casa já de noite e descobre que Florência vai à capital. Ela conta que vai pegar o vestido de noiva, que já está pago. Ele se oferece para acompanhar a moça, afirmando que os dois ficariam fora apenas durante o final de semana. E ainda diz que o casal poderia aproveitar para ir ao médico, pois quer ver o primeiro ultrassom de seu bebê. A conversa é interrompida pela chegada de Guido, que conta que Almerinda tirou as acusações contra ele e ainda afirma que vai provar que é inocente e encontrar o verdadeiro culpado pela fraude à processadora. Damião avisa ao sogro que pode contar com ele, pois sabe que o homem é responsável e honesto. Guido aproveita para afirmar que a pessoa que o incriminou, mais cedo ou mais tarde, vai cometer um erro e ele vai estar por perto, pois assim poderá provar que o responsável por tudo é o homem em que Almerinda tem confiado sua vida inteira. Neste meio tempo, Ramiro chega à casa de Edviges com um pedaço de pau na mão, dizendo que já soube que ela quer desfazer o negócio. A mulher tenta devolver o cheque que o rapaz lhe deu, mas ele se nega a receber, dizendo que não vai voltar atrás. A mulher tenta convencer o sujeito e ainda diz que recebeu uma oferta melhor, mas ele diz que não vai desfazer o negócio. Furioso, ele chuta a bandeja de chá da senhora, gritando que não vai permitir que Almerinda fique com sua fazenda. Ameaçando a mulher, ele a agarra pelo pescoço, mas ela passa mal do coração e acaba morrendo. Neste meio tempo, Carmen, vestida de Carola, vai ver o bispo da diocese e diz que está ali para falar de algo grave e envolve o padre Guadalupe de Ermita. Quem também está em Mérida é Dolores, que foi ver o marido na cadeia, dizendo que está muito decepcionada com ele e avisando que vai encaminhar o processo de divórcio e da anulação do casamento. Ela ainda pede ao rapaz que nunca mais volte a procurá-la. Ao sair, a moça, chorando, se abraça a Braulio, que resolveu acompanhá-la à cidade. Em Ermita, enquanto Ramiro decide transformar a velha morta em adubo e a enterra no jardim, Lúcio conta a Elisa que seu pai abriu uma conta em seu nome, onde depositou todo o dinheiro. O homem avisa a filhada que ela deve quitar imediatamente a dívida que tem com Almerinda e ainda diz que ela provavelmente vai perder uma parte das terras da fazenda para a fazendeira, que corresponderia ao que já foi pago por Ramiro. Algumas horas mais tarde, o bandido chega em casa e já vai sentando a mão na cara da amante. Ele avisa que fez isso para que da próxima vez em que ela andar se queixando que apanha em casa, seja verdade, pois Gael foi reclamar com ele na processadora para reclamar sobre isso. Os dois discutem e ele deixa claro que ela é apenas um prêmio de consolação e está cagando e andando para ela. Ingrid tenta ameaçar o sujeito, dizendo que no momento em que cruzar a porta da casa, vai direto contar a Almerinda tudo o que ele fez e quer só ver a cara da fazendeira quando souber que foi ele quem roubou a processadora e acobertou a fuga de Rogério, que queria ir embora com Carmen e não com Estefânia, como todo mundo pensa. O sujeito, porém, agradece a mulher dizendo: "Muito obrigado, querida. Você acabou de deixar muito claro que não pode ir embora viva desta casa."
Porém, Ingrid não deixa barato e joga na cara do amante que ele não seria capaz disso, pois viu como ele tremeu as pernas quando ela pediu para que ele acabasse com Carmen. Ramiro passa a mão numa garrafa de bebida e toma no bico, enquanto escuta as explicações da mulher, que revela que disse tudo aquilo ao filho, pois precisava ter certeza de até onde o rapaz seria capaz de chegar para defendê-la como sua mãe. Ela ainda diz que, diante da reação do rapaz, vai insistir em que lhe deem aquilo que lhe corresponde da herança do Zarango. O rapaz resiste, mas Ingrid o seduz, perguntando se ele teria coragem de matar a patroa. Do outro lado da cidade, Guido avisa Almerinda que vai ficar no hotel da cidade. Ela desafia o sujeito, dizendo estar surpreendida em saber até que ponto ele pode chegar para defender sua inocência. O homem devolve o comentário, afirmando que ele tem certeza de até onde ela pode chegar para defender o lixo do Ramiro, mas ela jura que o rapaz sempre esteve na palma da sua mão, pois o tem controlado durante todos os anos. Guido avisa ainda que vai fazer de tudo para impedir o casamento de sua filha, pois tem certeza de que Florência nunca será feliz ao lado de um homem que não a ama e com uma jararaca como sogra. Mas a mulher, com a maior cara de cínica, diz a Guido que ele deveria pensar melhor, pois os dois vão ser avós. Enquanto isso, entre tapas e beijos, Ingrid consegue convencer Ramiro a se livrar de Almerinda, mas ele deixa claro que não confia nela e precisa ter certeza de que vai cumprir sua parte no trato. Ingrid jura que vai cuidar do filho, mas continua insistindo que, com Almerinda fora do caminho, os dois serão donos de tudo. Carmen chega em casa e fica sabendo que Elisa e Lúcio estão indo à missa que encomendaram para a alma de Augusto. Porém, a moça, antes de sair, diz à tia que as duas precisam conversar sobre a céu aberto, pois antes de morrer, Augusto assinou um contrato de compra e venda das terras com Ramiro e recebeu um adiantamento, mas não sabem de quanto. Carmen diz que esteve no banco para saber quanto tinha na conta do marido, mas o saldo estava baixo. Lúcio diz então que, provavelmente, o fazendeiro não chegou a depositar o cheque, que deve estar em casa. Assustada, Carmen pede à sobrinha que as duas procurem pelo tal cheque no dia seguinte, e a mocinha acha uma boa ideia. Neste meio-dia, Guido vai falar com Damião e quer saber se ele ama sua filha o suficiente para casar-se com ela. O rapaz jura que vai fazer de tudo para ser um bom marido e um bom pai para seu filho. O homem ainda descobre que o pai de Elisa faleceu e a missa pela alma do fazendeiro será realizada naquela noite. Ao chegar à igreja, Elisa encontra Dolores chorando na sacristia. A mulher conta sobre a prisão de Horácio, que está sendo acusado de diversos crimes e era um foragido da justiça. Neste meio tempo, Braulio vai ao hospital ver a esposa e acaba tendo que lidar com uma crise de ciúmes de Tonha, que não aceita que ele tenha acompanhado Dolores à cadeia para ver o marido. Mas o homem resolve jogar na cara dela que a mulher não tem o direito de reclamar depois do que fez. Mas Tonha continua enchendo o saco e diz que agora que Horácio foi preso, ele tem a perfeita oportunidade para dar em cima de Dolores, já que o marido já deixou claro que quer se separar. Tonha ainda joga na cara de Braulio que sabe muito bem que ele nunca deixou de amar Dolores. O homem confirma que sim, porém nunca tinha se arrependido de seu casamento até que descobriu a traição dela, que se casou grávida, esperando um filho de Ramiro e nunca contou nada. Tonha finalmente revela que Ramiro abusou dela num dia em que estava bêbado e a agarrou à força. Ela diz ainda que pode confirmar toda a história com Almerinda, pois ela sabe de tudo e a tem protegido todos estes anos de Ramiro. Almerinda chega bem na hora e confirma tudo o que a empregada falou. Neste meio tempo, Lupe chega à igreja e encontra Elisa e Dolores. A mulher conta ao padre o que aconteceu com seu marido e Elisa diz que ele está sendo acusado de vários crimes que cometeu em Campeche. Dolores diz que ela é uma estúpida, pois não desconfiou de nada, mesmo sabendo que Horácio era amigo de Ramiro. Mas o sacerdote resolve perguntar se Dolores sabe se o rapaz também está sendo acusado de algum crime que possa ter cometido em Ermita. Porém, ela diz que não.